Atos, capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e anunciaram-lhes quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas,
chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, anunciar-vos-ão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo consigo a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos, capítulo 15. Alguns indivíduos, animados de um espírito de estreiteza judaica, vêm de Jerusalém, onde tudo caminhava ainda em relação com as exigências da lei, e procuram impor essas exigências aos gentios no novo centro da obra, em Antioquia, que senda de ponto de partida à evangelização dos gentios. Deus quis que esta questão se regulasse, não pela autoridade apostólica de Paulo ou pela ação independente do Espírito Divino, em Antioquia somente, o que teria podido dividir a igreja, mas por uma conferência em Jerusalém, de maneira a conservar a união, fossem quais fossem os preconceitos dos judeus. São notáveis os caminhos de Deus a este respeito, mostrando como ele dominou em graça sobre a igreja.
Lendo a Epístola aos Gálatas, vê-se que, no fundo, se trata de coisas que tocam ao vivo os princípios do cristianismo, dos seus fundamentos, dos princípios mais profundos da graça, dos direitos de Deus, do estado de pecado do homem. Princípios sobre os quais é fundado todo o edifício das eternas relações do homem com Deus. Se alguém se quisesse circuncidar, colocava-se sob a lei. Tinha abandonado a graça, tinha decaído de Cristo. Mas Paulo, apóstolo, Paulo cheio de fé, de energia e de inflamado ardor cristão, deve dirigir-se a Jerusalém, aonde ele não tinha desejo nenhum de ir, para ali arrumar este assunto. Paulo tinha trabalhado em Antioquia, mas a obra daquela cidade não era sua obra. Ele não era o apóstolo de Antioquia, como o era de Icônio, de Listra e em seguida da Macedônia e da Grécia. Ele partira de Antioquia e do seio da igreja já ali formada para sua missão entre os gentios. A questão da sujeição dos gentios à lei de Moisés devia ser regulada para a igreja, mas não sob a autoridade apostólica de Paulo. O apóstolo deve curvar-se diante de Deus e dos seus caminhos. Discute com os que tinham vindo da Judéia, mas não obtém nenhum resultado positivo. A Assembleia de Antioquia decide-se então a enviar a Jerusalém uma deputação formada por alguns irmãos da igreja, que Paulo e Barnabé, tão profundamente interessados nessa questão, deviam acompanhar. Gálatas 2:2. Aliás, Paulo teve uma revelação que o fez subir a Jerusalém. Deus dirigia todos os seus passos. É bom para o fiel, seja qual for a sua retidão e a sua energia espiritual, ser algumas vezes obrigado a submeter-se. A questão é, pois, tratada em Jerusalém. E já não era pouco haver em Jerusalém quem se opusesse à sujeição dos gentios e à lei, e mais ainda, que nesse centro do judaísmo se decidisse não o sujeitar a ela. Vemos também aqui a sabedoria de Deus, que quis que uma tal resolução tivesse a sua origem em Jerusalém. Se não tivesse havido fanatismo, a questão nunca teria sido posta. Mas o bem não se pratica senão através de toda a fraqueza e de todas as tradições dos homens. Uma resolução tomada em Antioquia teria tido um caráter muito diferente daquele que tem uma resolução tomada em Jerusalém. A igreja judaica não teria reconhecido a verdade. A autoridade apostólica dos 12 não lhe teria dado a sua aprovação, e a igreja ficaria dividida. O caminho de Antioquia e dos gentios teria sido um caminho à parte. Uma luta sem fim teria começado entre os dois partidos, tendo cada um, pelo menos aparentemente, encontrado seu ponto de apoio, um na autoridade da igreja primitiva e apostólica, e o outro na energia e na liberdade do Espírito Santo, com Paulo como seu representante. A tendência judaizante da natureza humana está sempre pronta a abandonar a poderosa energia do Espírito e a regressar à maneira de ver e de sentir da carne. Esta tendência, alimentada por tradições de fé antiga, tinha já dado suficientes penas e dificuldades àquele que, muito particularmente, trabalhava entre os gentios, segundo a liberdade do Espírito, para que fosse agora necessário juntar-lhe para consolidar a ação dos apóstolos e da igreja em Jerusalém. Após uma longa discussão em Jerusalém, para a qual foi deixada toda a liberdade, Pedro, tomando a iniciativa, conta o que sucedeu a respeito de Cornélio.
Em seguida, Paulo e Barnabé declaram o que foi a poderosa manifestação de Deus pelo Espírito Santo entre os gentios. Depois, Tiago resume o julgamento da Assembleia em palavras que obtêm o assentimento de todos e resolvem que os gentios não sejam obrigados à circuncisão ou a seguirem a lei de Moisés, sendo-lhes recomendado somente que se abstenham do sangue, da carne de animais sufocados, da prostituição e da carne dos animais oferecidos em sacrifício aos ídolos. O decreto agora feito requer que examinemos a sua natureza e os artigos de que se compõe. É uma direção que ensina não o que é abstratamente bom ou mal, mas o que convinha no caso presente. Era necessário, não justo aos olhos de Deus, evitar certas coisas. Elas poderiam ser realmente más, mas não são aqui encaradas dessa maneira. Havia práticas às quais os gentios estavam habituados e a que convinha que eles renunciassem, a fim de que a igreja andasse como devia, em paz diante de Deus. Mas às outras ordenanças da lei, os gentios não deviam ser sujeitos. Moisés tinha já aqueles que o ensinavam, e isso bastava. Não era, pois, necessário forçar os gentios a submeterem-se às suas leis, porque eles juntavam-se ao Senhor, e não aos judeus. Deste modo, o decreto que agora examinamos não se pronuncia sobre a natureza das coisas proibidas, ocupando-se somente da sua oportunidade, visto os gentios terem tido, de fato, o hábito de fazer todas essas coisas. E será bom notar que essas práticas não eram coisas proibidas somente pela lei. Elas eram ou contrárias à ordem natural estabelecida por Deus Criador, ou contrárias à nova proibição feita a Noé, quando a carne lhe foi dada a comer. A mulher não devia ter relações com o homem, a não ser na santidade do matrimônio, e isto é uma bênção muito grande. A vida pertencia a Deus. Toda a comunhão com os ídolos era um ultraje à autoridade do verdadeiro Deus. Que Moisés ensinasse as suas próprias leis, mas estas coisas eram contrárias à sabedoria do verdadeiro Deus. O que o decreto contém não é, pois, uma nova lei imposta pelo cristianismo, nem uma acomodação aos preconceitos dos judeus. O decreto não tem a mesma espécie de validade que uma ordem moral, obrigatória em si mesma, mas é a expressão para a compreensão cristã dos termos das verdadeiras relações do homem com Deus, suas coisas da natureza. Dada pela bondade de Deus, por intermédio dos chefes que estavam em Jerusalém, aos cristãos ignorantes, essa instrução prática isentava-os da lei, esclarecia-os a respeito das relações de Deus com o homem e acerca do que convinha ao homem, coisas que eles ignoravam, saídos como eram da idolatria pagã. Eu digo que essas orientações são dirigidas à inteligência cristã, porque compreendo bem o verdadeiro caráter do decreto, onde se vê não haver nada nele de inconsciente com a permissão de comer de tudo o que é vendido no mercado, porque, fazendo isso, reconheço Deus que deu essas coisas e não um ídolo. Se, porém, o ato implica comunhão com o ídolo, mesmo na consciência de outrem, então estou provocando a Deus e peco contra ele ou contra o meu próximo. Quando me apresentam a carne, eu não sei se o animal foi sufocado ou não, mas se atuo de maneira a fazer supor que me é indiferente que a vida pertença ou não a Deus, então eu peco mais ainda se aceito ou sanciono essa maneira de proceder.
Eu não saio maculado pela coisa que, como, mas falto a inteligência cristã acerca dos direitos do Deus Criador e Senhor de todas as coisas. Quanto à prostituição, ela entra também na categoria das ofensas contra a pureza cristã, do mesmo modo como as ofensas contra a ordem de Deus Criador. De sorte que se trata aqui diretamente do bem ou do mal, e não somente dos direitos de Deus, revelados à minha inteligência. Isto era importante como princípio geral, mais ainda do que no detalhe das próprias coisas. Em suma, eis aqui os princípios estabelecidos. A pureza pelo casamento segundo a instituição divina tem a sua origem no fato de que a vida pertence a Deus, na unidade de Deus, como único e verdadeiro Deus. Por outras palavras, Deus, a vida, e a ordenança de Deus para o homem desde a origem. O mesmo acontece com as bases que a Assembleia põe para fundamento do seu decreto. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo tinha se manifestado no caso de Cornélio e na conversão dos gentios de que Pedro e Paulo e Barnabé tinham dado conta. Por outro lado, os apóstolos eram os depositários da autoridade de Cristo, depositários aos quais o governo da Assembleia, na sua qualidade de fundada em relação com a verdadeira fé judaica, tinha sido confiado. Eles representavam a autoridade de Cristo elevado ao céu, do mesmo modo como o poder e a vontade do Espírito Santo tinham sido mostrados nos exemplos que acabo de citar. Num certo sentido, essa autoridade exercia-se em relação com tudo aquilo que representava a continuação de um judaísmo ampliado por novas revelações, tendo seu centro em Jerusalém e reconhecendo inteiramente Jesus, agora elevado ao céu, como sendo o Messias rejeitado pelo povo. Cristo tinha confiado aos apóstolos a autoridade necessária para o governo da Igreja, e tinham sido selados no dia de Pentecostes para exercerem essa autoridade. O Espírito de graça e de sabedoria mostra-se bem na sua maneira de atuar. Ele expõe o seu selo sobre a obra de Paulo e de Barnabé e enviam com eles algumas pessoas influentes da Assembleia de Jerusalém, para que, como poderia acontecer a Paulo e a Barnabé, não pudessem ser suspeitos de levarem uma resposta coliforme às suas próprias pretensões. Como já vimos, os apóstolos e os anciãos reúnem-se para deliberarem, mas toda a congregação atua de comum acordo com eles. E Jerusalém decide que a lei de Moisés não é obrigatória para os gentios, e estes, sinceros no seu desejo de andarem com Cristo, alegram-se muito por se verem livres desse jugo. Judas e Silas, que eram profetas, exortam-nos e confirmam-nos. Depois, são mandadas em paz. Judas vai-se embora, mas Silas, animado pelo Espírito, acha bem ficar em Antioquia, por sua própria conta, preferindo a obra entre os gentios em vez de Jerusalém. Mas também Paulo e Barnabé, além de outros, continuam a obra em Antioquia, verso 35. E, nesta cidade, encontramos de novo a plena liberdade do Espírito. Algum tempo depois, Paulo propõe a Barnabé porem-se a caminho para irem visitar as igrejas já formadas, por seu intermédio, na Ásia Menor. Barnabé concorda, mas quer levar com ele Marcos, que, como vimos, capítulo 13, os tinha abandonado antes.
Paulo quer ter por companheiro alguém que não recue perante as dificuldades da obra. Barnabé insiste, e estes dois preciosos servos de Deus separam-se. Barnabé leva consigo Marcos e navega para Chipre. Marcos era seu parente e Chipre era o seu país. Paulo, por seu lado, leva Silas, que tinha preferido a obra do Senhor em vez de Jerusalém. Note-se que o nome dele, Silas, ia supor que este novo companheiro de Paulo era helênico. Mas é agradável saber-se que mais tarde Paulo fala de Barnabé com grande afeto e quer que Marcos venha juntar-se-lhe porque lhe é útil para o ministério. Paulo é recomendado pelos irmãos ao favor de Deus na sua obra. O título dado a Paulo e a Barnabé pelos apóstolos mostra bem a diferença entre a autoridade apostólica estabelecida por Cristo em pessoa e aquela que foi constituída pelo poder do Espírito Santo. Paulo e Barnabé tinham sido enviados, sem dúvida, pelo próprio Cristo. Mas, na realidade, eles tinham partido de Antioquia sob a direção do Espírito Santo e legitimavam a sua missão pelo seu poder. Mas, para os 12 apóstolos, estes dois homens não têm outro título além da sua obra. Eles são homens que têm exposto as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eles são o que o Espírito Santo os fez. Os apóstolos são os 12. A liberdade e o poder do Espírito caracterizam a Paulo. Ele é o que o Espírito Santo o faz. Se Jesus lhe apareceu, embora Ananias disso pudesse dar testemunho, Paulo deve demonstrá-lo pelo poder do seu ministério. Este, assim como seu caráter, encontram-se narrados nos capítulos 16 a 20, que nos mostrarão, de modo impressionante, a ação e a liberdade do Espírito Santo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.